Olá, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Manual do Trânsito, um canal dedicado à educação para o trânsito e de formar profissionais para um trânsito mais seguro. Muito boa noite a quem já comentou aí no chat. Boa noite, Dudu. Boa noite, Anastácio, Celso, Ricardo. Só o de praxe. Boa noite, Adenilton. Só me fala aí como é que tá o áudio e se vocês estão me vendo bem também. Só para a gente começar aqui. E aí, Dudu? Dudu é nosso moderador aí, nosso suporte. Boa noite, família abençoada. Hoje a gente vai falar de um tema muitíssimo importante, né? Que, por mais que não seja um assunto corriqueiro, muito obrigado, Wagner, obrigado, Dudu, um assunto corriqueiro aqui no canal, falar de política de composição dos combustíveis tem sim relação com o nosso tema que é trânsito, né? Mesmo não sendo um assunto direto, mas eu acho que todo mundo precisa saber. E o que é que eu percebi desde o anúncio do fim do PPI? Eu percebi muita discussão solta, né? E até onde eu sei, só existem vantagens. Pode ser que hajam desvantagens, é isso que eu quero saber. Mas, por exemplo, a gente tem um comentário aqui de Ricardo Sonta que diz: na minha opinião, será pior que no governo Dilma. Será bom no começo e um desastre a médio e longo prazo. Celso diz que já vai para o mau caminho. Então, eu resolvi, e eu já tinha visto algumas pessoas fazendo comentários negativos, eu resolvi trazer uma pessoa que estuda. E vocês sabem que no Manual do Trânsito a gente preza por trazer informações que de fato tenham cunho técnico, né? E que possam ser embasados por pesquisas, por elementos que se comprovam, sejam aqui no nosso país ou exemplos de fora, e para isso eu convidei um pesquisador, professor, doutorando em filosofia política, meu amigo Gustavo Machado, que já está aqui com a gente. É um grande prazer, Gustavo, trazer você aqui. Eu quero que, inclusive, tem canal aqui no YouTube também. E eu quero que você se apresente, Gustavo. E até antes mesmo de falar sobre o nosso tema, se apresente e se quiser introduzir aí o que é que muita gente não sabe, o que é que está por trás aí dessas críticas ao fim do PPI, que já baixou aqui, hoje já está 10 centavos mais barato, apesar do anúncio ter sido 40 centavos. Depois a gente vai querer saber por que não baixa tão rápido quando anuncia que aumenta, e aumenta mais rápido, né? Quando é aumento, é no outro dia. Quando baixa, vai baixando aos poucos. Enfim, muito obrigado pelo teu tempo. Eu sei que você está na correria aí, fechando o doutorado, mas é muito bom tê-lo aqui, meu amigo. Muito boa noite, Carlão, todos que acompanham o seu canal. Para mim é um prazer enorme receber esse convite, poder dialogar com o seu público a respeito de um tema tão importante, ao mesmo tempo tão obscuro, né? As pessoas escutam essa sigla PPI e não sabem muito bem o que significa, quais são os impactos, o que tem a ver o preço do petróleo, o mercado internacional. Então, vamos tentar aqui, de uma forma bem acessível, dialogar sobre esses temas, né? Me apresentando, você já me apresentou, eu faço parte do ILAESE, que é o Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, é um instituto que já existe há mais de 20 anos no Brasil, fazendo assessoria econômica e formação sindical para organizações de trabalhadores. E trabalhamos com estudos de empresas como a Petrobras e várias outras no Brasil, já há décadas. Quem tiver curiosidade em conhecer, nós sintetizamos a nossa metodologia, que é uma metodologia própria, no nosso anuário estatístico, que é o anuário do ILAESE, disponível no site do Instituto, que é ilaese.org.br, onde nós temos uma base de dados de mais de 1.000 empresas do Brasil e também do mundo, além de entes públicos, União, Estado, onde analisamos inúmeros elementos que interessam aos trabalhadores, a sua organização e a sua luta. Então, quem quiser conhecer a metodologia e o trabalho do Instituto, é de lá que eu venho, me baseio nas coisas que o LAESE desenvolve já há bastante tempo, e aqui representando também o Observatório Social do Petróleo, fomentado pela FNP, que é a Federação dos Petroleiros, né? Que tem também trabalhos bastante interessantes. Convido a conheceres o site do Observatório Social do Petróleo, onde tem o monitor dos preços, várias ferramentas e materiais que tem procurado esclarecer
a população, a classe trabalhadora brasileira, sobre o papel da Petrobras, o impacto na nossa vida e a importância de várias lutas. Então, esses são os elementos, por assim dizer, de apresentação. Então, Maravilha. você Eu gostaria que você começasse dizendo aí o que é PPI, o que é, né? E quando ele surgiu, enfim. Exatamente. Os nomes normalmente são pouco esclarecedores, né? Como se fala assim, política de paridade de importação, que é o significado de PPI. Parece uma coisa completamente nebulosa, mas é uma coisa muito simples de se entender e muito nefasta, né? A política de paridade de importação é atrelar o preço de venda do petróleo, no caso da Petrobras, é uma política de preços da Petrobras, tá? Só para que as pessoas entendam, não é uma lei do governo. É uma política interna de preço da Petrobras. Claro que está associado ao governo federal, né, porque o governo é majoritário nas ações ordinárias da Petrobras e, nesse sentido, evidentemente, que ele influencia as decisões que são tomadas, como, por exemplo, a escolha de seus diretores, presidentes e tudo mais. Mas é uma política da Petrobras que era adotada até então, e que, felizmente, mas a gente vai ver que não é suficiente, mas, felizmente, deixou de ser adotada nessa última semana, e que significa simplesmente o seguinte: o preço com que o petróleo vai ser vendido não está relacionado ao custo para produzir o petróleo aqui no Brasil, mas o preço que ele é vendido no mercado internacional. Na prática, o que significa isso? Que o Brasil tem, nos últimos anos, um dos petróleos mais produtivos do mundo. O que significa dos mais produtivos? Dos mais baratos. O pré-sal é muito produtivo. Ao contrário do que as pessoas pensam, porque é um petróleo extraído de uma profundidade muito grande, então a pessoa dá a impressão que é grande, que é caro, mas não. A pressão é elevada e tudo mais, é um dos petróleos mais baratos. Poucos países no mundo hoje, poucas empresas extraem petróleo a um custo tão barato quanto a Petrobras. As únicas exceções tem a Saudi Aramco na Arábia Saudita, alguns países do Oriente Médio, mas as grandes empresas de petróleo da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos têm um custo muito mais elevado. Então, muitas pessoas podem pensar, poxa, então por que, se nós temos um petróleo que pode ser extraído a um dos custos mais baixos do mundo, por que o combustível aqui no Brasil, o diesel, a gasolina, não é um dos mais baratos do mundo? Porque a empresa opta por vender ao preço internacional, que não leva em consideração as condições da Petrobras, mas leva em conta o preço do mercado internacional, que é, por definição, o mais elevado que existe. Tá? Então, e quem ganha com isso? Quem ganha com a PPI, evidentemente, são os acionistas da Petrobras, e só eles. Inclusive, acionistas hoje, esses que majoritariamente são estrangeiros. É outra confusão que existe. As pessoas pensam, pô, mas o governo não é majoritário? Não tem o controle da Petrobras? Não. O governo tem o controle das ações ordinárias da Petrobras, que é a minoria das ações da Petrobras. Essas ações dão direito a tomar decisões na Petrobras. Mas para o lucro tem outro tipo de ação, que é a ação preferencial, que ela não dá direito a tomar decisão na Assembleia de Acionistas, mas dá direito ao lucro do mesmo jeitinho. E as ações preferenciais, o governo é bem minoritário, os acionistas estrangeiros são majoritários. Então, quem ganha com a política de paridade de importação, com essa política de preço, são os acionistas, porque você vende mais caro, tem um lucro muito mais elevado. E o que esse lucro acontece com esse lucro? Nem sequer tem sido reinvestido na empresa. Se transforma em dividendos, que é o dinheiro que vai para a conta bancária dos acionistas da empresa. Né? E que às vezes é pago de forma antecipada, né, Gustavo? Exatamente. Os dividendos deveriam ser pagos lá na frente e eles antecipam. Ou seja, é porque tem realmente dinheiro para distribuir para os acionistas, né? E o que é pior, por exemplo, em 2021, a Petrobras distribuiu dividendos superiores ao lucro dela. Ela teve um lucro, parece inacreditável, tá? Mas isso são os dados divulgados nos próprios relatórios da Petrobras. Então, ela teve um lucro aí por volta de 100 bilhões, um pouquinho menos, e distribuiu um pouco mais de 100 bilhões de reais em dividendos. Como é que você faz isso? Você bota a mão no caixa da empresa para aumentar os dividendos. E a desculpa que foi dada é que, como em tempos anteriores teve pouco dividendo devido aos investimentos da empresa, agora eles estariam, por assim dizer, retribuindo. Retribuindo. Exatamente. Então, nós estamos falando de uma empresa que arrecada, depende se de pegar a receita bruta ou líquida, né? Que chegou a mais de 800 milhões de reais no ano passado, mas que anos anteriores foi 600, 400, 450, e que tem lucro líquido
na faixa dos 100, 150 milhões de reais, e esse lucro líquido se transforma todo em dividendos, vai para a conta bancária do acionista. Então, o combustível caro que você paga, aliás, não é só o combustível caro que você paga, porque o combustível caro, você paga ele no arroz, no feijão, na carne, em tudo, porque tudo precisa ser transportado. E o preço elevado do combustível implica não só no crescimento do preço dos transportes, mas no crescimento de todos os produtos que a gente consome. A gente está pagando, na verdade, um lucro excedente que não tem a ver com as condições de produção de petróleo no Brasil, mas tem a ver com um preço inflado, que é o preço do mercado internacional com que a Petrobras vende seu produto, e quem se beneficia disso são só os acionistas da empresa, sobretudo os grandes acionistas. Ô, Gustavo, eu sou leigo no assunto realmente, e qual foi o argumento que eu ouvi pessoas defendendo o PPI? Que o Brasil, apesar de ser autossuficiente na produção de petróleo, ele não refina o total do consumo interno de petróleo e precisa importar parte, se eu não me engano, menos de 30% do nosso consumo. E isso seria a justificativa. Se essa é a justificativa, para essas pessoas, o fim do PPI vai trazer algum prejuízo. Então, eu queria que podia comentar sobre isso. Claro, perfeito. Esse problema existe mesmo, tá? Não vou negar aqui que ele não exista, não. E ele é produto, inclusive, de um processo do Brasil ter aberto mão de uma soberania energética, porque o Brasil teria condições de refinar todo esse petróleo sem nenhum problema, tá? Quando se teve a quebra do monopólio do refino, e isso não foi agora, isso foi há 25 anos atrás, a justificativa que era dada em 97, tá? Em 1997, Governo Fernando Henrique. exatamente, com o governo Fernando Henrique Cardoso, se acabou com o monopólio do refino do petróleo, que até então era exclusivo da Petrobras. O argumento era que isso atrairia refinarias estrangeiras para o Brasil, né, aumentaria a competitividade e levaria o preço a ficar mais baixo. Sabe quantas refinarias que vieram para o Brasil depois desde que se teve essa abertura? Nenhuma. Por que eles vão botar a refinaria no Brasil se eles podem comprar o petróleo da Petrobras e refinar lá fora e trazer de volta para o Brasil novamente? Né? Uhum. Então, não há dúvidas de que, para que o país tenha não só soberania energética, soberania energética, gente, é muito simples. Significa a gente ter controle da riqueza que a gente tem, que a gente já tem. A gente ter controle sobre ela, não ter que fazer como se faz hoje, enviar cerca de 30% do que é produzido no Brasil para refinar lá fora, para voltar para o Brasil de novo e a gente ter que comprar. Né? Então, não há dúvidas que não é suficiente, tá? O fim da PPI. Inclusive, eu quero dedicar bastante tempo aqui, porque eu não quero alimentar ilusões, porque é um passo importante, não há dúvida, embora é importante também que existe também uma política de paridade ligada ao gás, do qual não se mexeu, que afeta o gás de cozinha, por exemplo, Uhum. que é importante que caia também, mas só a queda dessa política de preços não significa, num primeiro momento, que o combustível vai baixar e que a situação vai melhorar. Ela não significa. É um limite que existia, porque não se podia baixar o preço, porque essa política de preços interna da Petrobras impedia, e agora não existe mais esse impedimento. Entendi. Okay? Agora, É como se o PPI não fosse a solução. É um passo, mas existem outras coisas. muitas outras coisas. Inclusive, é importante esclarecer, até para que a gente não fique no meio do caminho dessa disputa inteira, de estar bem atento, não apenas na declaração que fez a Petrobras, mas principalmente nas entrevistas que deu o Jean Paul Prats, que é hoje o presidente da Petrobras, e realmente, se alguém ficou feliz com as notícias que ele deu, foi o mercado. E o consumidor que entende o que ele falou, e a gente vai procurar explicar aqui, não vai ficar nada feliz. O que ele disse na entrevista, tá? Eu até estou pegando os trechos aqui, foi publicado na Folha de São Paulo, então, para que não haja nenhum tipo de imprecisão, primeiro, na declaração da Petrobras, eles foram bastante vagos, eles dizem que vão ter 2 critérios, tá? Foi o que a Petrobras anunciou para reger o preço do combustível. Eles chamam de custo alternativo do cliente, o que a gente imagina que é o consumidor, e o valor marginal da Petrobras. E tá, valor marginal da Petrobras é um nome técnico e bonito para PPI. Tá? Porque na economia o valor marginal é exatamente isso.
É o preço que te permite ter a melhor oportunidade em termos de mercado. O preço mais caro da última unidade vendida. É o preço do mercado internacional. Então, ele fala, nós vamos levar em conta duas coisas. O consumidor e esse valor marginal da Petrobras. Já aí, eu já tenho um forte questionamento a fazer. Por que a Petrobras não pode ter uma margem de lucro igual às outras empresas que atuam no mercado, levando em conta o custo que ela tem aqui no Brasil? Por que ela tem que ter um valor marginal que se agrega a isso em função de vantagens competitivas que se dá em função da alta produtividade da própria Petrobras? Por que essas vantagens competitivas vão se reverter não em benefício para a população do Brasil, mas um benefício extraordinário para os acionistas, né? Mas não é só isso. O que o Prats fala na sequência? Então, isso é o que a Petrobras publicou. E o Prats ele vai dizer o seguinte, onde é que vai entrar o consumidor nessa parada? Segundo ele, única e exclusivamente para evitar a volatilidade do preço internacional. Ou seja, quando o preço tiver variações muito bruscas, a Petrobras não vai seguir essa variação muito brusca de maneira direta, na ordem do dia, né? Porque a atual política de preços é isso. Você segue o preço internacional muda a todo segundo, a todo minuto, a toda hora. E esse preço rege as vendas que a Petrobras vai fazer. Então, ele fala, essas variações muito bruscas, a Petrobras vai segurar. Então, qual que é o benefício que o consumidor teria? Que não seria repassado esse preço internacional direto para o produto de maneira direta, imediata, imprevista. Mas no médio prazo, ou até no curto prazo, vai passar, é o que ele afirma. Então, ele diz, se o preço no mercado internacional tem uma tendência de crescimento, ele cresce, ele fica mais alto, o combustível fica mais caro, o petróleo fica mais caro, esse valor vai ser repassado ao Consumidor. preço. Só não vai ser de um dia para a noite, só não vai seguir essa volatilidade que é característica de todo preço de mercado, seja de ação, seja de commodities, etc. Volatilidade é essa variação brusca, né, num período curto. Então, pela fala que ele faz, e ele deixa bastante claro, inclusive, tá? Nessa entrevista que o Prats deu, ele fala que as situações em que os preços de mercado internacional se consolidarem mais altos, a estatal vai repassar os valores. Ou seja, não vai, na fala dele, não vai ter preço alto lá fora e baixo aqui no Brasil. Só não vai ter mudanças bruscas, é o que eles vão procurar evitar. E um outro detalhe que também é importante. Se vocês olharem, as ações da Petrobras cresceram após o anúncio da PPI. E muitos podem olhar assim e falar, mas caramba, por que as ações cresceram? Né? Porque ação, gente, não é sinônimo necessário de empresa saudável, não. Ação alta. Ação é sinônimo de acionista satisfeito. A gente já viu que, no caso da Petrobras, essa satisfação do acionista não necessariamente coincide com o que é melhor para o conjunto do Brasil e o papel que a Petrobras pode cumprir em nosso país. Né? Não necessariamente é a mesma coisa. Pelo seguinte, porque o preço do petróleo estava muito alto até um ano atrás. Aliás, ficou um longo tempo muito elevado, acima de 120 dólares o barril. E ele caiu, ele vem caindo ao longo de mais de um ano. Agora está em torno de 70 dólares o barril. Qual que é o problema? Se o preço no mercado, isso é o preço do mercado internacional, se ele está caindo, então significa que aquele lucro excedente que a Petrobras tem gigantesco, ele cai um pouco. Ele continua alto, mas ele cai um pouco. Então, qual que é a forma de compensar isso? Elevar a produção. E como é que você eleva a produção? Você precisa vender mais, e para isso é importante baixar um pouquinho o preço. Não seguir o preço do mercado internacional. Vender, por exemplo, 5% mais barato, qual que é o impacto que isso vai fazer na vida das pessoas? Minúsculo. Porque 5% mais barato que a Petrobras vende é muito menos do que 5% a menos no preço do combustível. Porque depois tem o custo de refino, tem o custo de distribuição, né? Tem a cadeia toda. Toda a cadeia. Se dilui na cadeia. Se dilui na cadeia. Então, você pode vender a 2%, 3%, 4% mais barato. Com isso, você vai ter mais mercado para o seu produto. A empresa vai poder elevar a sua produção. E, ao elevar a sua produção, os acionistas recuperam seus dividendos não no crescimento da taxa, mas no crescimento do volume. Perfeito. Está entendendo? Então, a declaração que o presidente da Petrobras deu vai no sentido de... Veja, eu não estou dizendo que foi ruim a PPI ter caído. Foi excelente ela ter caído. Mas é insuficiente.
Porque se eles usarem a queda da PPI unicamente para ter uma reduçãozinha no preço, evitar uma certa volatilidade, como ele fala, mas ter uma quedinha no preço para aumentar a produção, isso vai ter quase que impacto nenhum no preço que pelo menos nós poderíamos ter nos combustíveis em função do que é a empresa hoje que produz um petróleo com capacidade de atender o conjunto da demanda do Brasil, se houver interesse nesse sentido, se tiver um projeto de país que tenha isso por objetivo. Ô, Gustavo, com base nisso que tu falou, eu te pergunto, então aqueles que estão dizendo que derrubar essa política vai ser ruim, qual seria as principais alegações para isso? Por que as pessoas defendem que isso é ruim? Boa questão, mas normalmente é baseado num argumento abstrato, tá? De que isso é um argumento abstrato de que quanto menos intervenção tiver do governo na empresa, melhor vai ser. Isso é tratado sem analisar A o conteúdo da a questão. coisa do livre mercado, que é melhor deixar o mercado se regular e tal. Exatamente, em termos abstratos, tá? É claro que esse argumento faz sentido do ponto de vista dos acionistas. Disso eu não tenho a menor dúvida. Por isso nós temos que entender que as distintas medidas que são tomadas, elas não são em si melhores ou piores. Depende do que a gente quer. A gente quer combustível barato, né? Compatível com o custo de produção que a gente tem no Brasil, com a tecnologia que a gente tem no Brasil, tudo isso. Mas a gente quer combustível barato para o conjunto da população, transporte barato para o conjunto da população, ou a gente quer lucros elevados para uma empresa que se reverte para os seus acionistas? Olha, o acionista vai querer para ele o que ele gasta com combustível é irrelevante. Né? Para ele é absolutamente irrelevante. Então, tem interesses distintos, tá? Envolvidos na questão. E tem vários falsos argumentos que são usados aí, tá? Sem negar, com isso não estou negando que pode existir interferências inadequadas na Petrobras, corrupção na Petrobras, então tem que ser identificado, as pessoas têm que ser punidas, tá? Então não estou negando que problemas dessa natureza não possam existir, mas normalmente o argumento ele é baseado nessa abstração de que é melhor não ter intervenção, é melhor se regular pelo mercado. E na ideia de que a empresa vai ter maiores receitas caso ela se regule o preço do seu produto pelo mercado internacional, o que é verdade. Só que a questão é, para onde está indo essa receita? Com quem fica essa receita? O primeiro ponto. E o segundo é, quem está pagando? Porque a receita a empresa vendeu, teve alguém que vendeu e teve alguém que comprou. E lá na ponta, quem está comprando o produto da Petrobras e quem está pagando? Tá? Agora, sinceramente, eu não consigo ver justificativa para isso. Não consigo, se nós descermos ao conteúdo da coisa e sairmos desses jargões genéricos, tá? Intervenção ou não, mercado ou não, se nós formos ao conteúdo da coisa, eu não consigo ver argumento que justifique isso para o conjunto da população assalariada, que simplesmente paga o alto preço dos combustíveis e que não recebe absolutamente nada em função dos lucros que a Petrobras produz, tá? Um argumento possível seria também que lucros elevados permitiria reinvestimentos na Petrobras, no sentido de crescimento da empresa e tudo. Só que isso não vem ocorrendo. Todos os lucros elevados da Petrobras têm se revertido em todos os últimos anos, unicamente, como eu disse, chegou a ter dividendos maior do que o lucro líquido da empresa. Tá? Então, não tem se revertido em investimentos. Na verdade, os investimentos da Petrobras eles estão caindo há 10 anos. Tá? Tem 10 anos que os investimentos, e não é uma quedinha de 1, 2, 3%, não. Eles vêm despencando. Desde que os investimentos do pré-sal acabaram, que começou-se a exploração do pré-sal, a Petrobras tem se desinvestindo. Tá? Então, são investimentos muitíssimo magros, cada vez menores, ano após ano. Pode ser verificado facilmente esses dados aí no site da Petrobras, temos eles aqui também à disposição. Se nós tivéssemos, então, o refino de toda a nossa capacidade para o mercado interno, esses problemas eles seriam realmente atenuados, ou não necessariamente. A gente vai continuar tendo dependência do barril do petróleo e tudo mais. Se nós tivermos todo o refino, a única barreira que pode existir aí seria cartel dos distribuidores. É a única barreira. Como é que funciona essa cadeia hoje, Gustavo? Fala pra gente. Claro. A Petrobras extrai e até chegar na gente. Como
como é esse caminho do petróleo refino? Explica um pouquinho. Claro, as três principais camadas, né? Sempre vai ter divisões internas e tudo, mas as três principais são a produção, que é o que faz a Petrobras, e não só, a Petrobras tem refinarias também, embora se vendeu algumas, as que ainda existem. Não há investimento nelas significativos há um bom tempo, inclusive várias operam abaixo da sua capacidade instalada. Então, aqui em Minas Gerais, em Betim, aqui do lado onde eu moro, em Belo Horizonte, tem uma refinaria da Petrobras, tá? Mas a gente tem refinarias que foram vendidas também, que eram da Petrobras e foram vendidas, mas você tem a produção, o refino e a distribuição. Basicamente isso, tá? São a distribuição e ela vai chegar para as pessoas. No caso, inclusive, da distribuição na Petrobras, no petróleo, tem pouquíssimos intermediários. Não tem uma divisão tão grande como tem outras mercadorias ordinárias que a gente compra. Então, a empresa que adquire da refinaria é aquela mesma que vai ser responsável depois por distribuir para as empresas que estão, digamos assim, no varejo, vamos chamar assim dessa forma. Então, são essas três pontas. No Brasil, nunca houve monopólio estatal da distribuição. Na verdade, é o contrário. A distribuição ela era integralmente privada até anos 80, por aí. Foi criada a BR Distribuidora porque as empresas privadas estavam fazendo cartéis. Quando baixava o preço do produto, o que eles faziam? Não repassavam e combinavam todos de manter o preço. Qual foi a estratégia que foi adotada à época? Eu não me lembro que governo foi criada a BR Distribuidora, mas ela foi criada com o objetivo de acabar com os cartéis. Então, a BR Distribuidora foi uma empresa de distribuição da Petrobras feita para acabar com o cartel da distribuição do petróleo. E agora ela foi vendida. Então, nós não temos mais essa ponta, né, da distribuição. Mas aí a possibilidade que tem de controle é cartel de preços, e que você pode fiscalizar, combater e mesmo retomar um processo de uma distribuição da Petrobras como existia antes. A grande gargalo é o refino, porque aí não é só questão pública e privada, é porque você tem que enviar o petróleo para fora para ser refinado e adquiri-lo. Mas você pode ter um projeto nacional que procure uniformizar isso e que procure caminhar para a possibilidade de 100% do refino no Brasil. Nós já temos condições tecnológicas para isso, né? Inclusive dedicar parte dos lucros da Petrobras para investimentos no refino do petróleo. Tem um projeto claro nesse sentido. Só assim me parece que é factível aquilo que o Lula disse na campanha, que ele falou que é preciso abrasileirar o preço dos combustíveis, né? O que eu entendo por abrasileirar o preço dos combustíveis? Eu só consigo entender o seguinte: olha, vender o preço do combustível em função dos custos da produção e da tecnologia que nós temos no Brasil, e não em função dos preços internacionais. O que anunciou o presidente da Petrobras não foi isso. Ele falou, olha, nós vamos levar em conta o consumidor, evitar essas variações bruscas e tal, mas vamos continuar levando em conta o preço internacional. A diferença é que agora, além de ser um vínculo automático, se eles de fato implementarem isso, por isso temos que combater para que não seja esse o caso, além de ser um vínculo automático, eles simplesmente, periodicamente, a Petrobras vai anunciar o preço que pode ser muito bem seguir a tendência do preço internacional. Percebe? Então, a PPI é automática, mas a sua queda não tem nada de automático. Né? Para quem está nos escutando, fazer uma analogia boa, é como se a gente tivesse, por exemplo, uma lei que impedisse o salário mínimo de crescer acima da inflação. Um exemplo, uma suposição. Aí suponhamos que a gente destruiu essa lei, que impede o salário mínimo de crescer acima da inflação. Significa que o salário mínimo vai crescer acima da inflação? Não. Verdade. Só é possível disso acontecer. Agora passou a ser legal, né? Então, o fim da PPI é importante? É importante, sem dúvida nenhuma. Mas ele, por si só, resolve o problema? Pode ser que não se resolva nada se inúmeras outras medidas, e, sobretudo, se os critérios que forem utilizados pela direção da Petrobras não for um critério que leve em conta o custo de produção do produto no Brasil, mas continuar sendo o preço internacional. Muito bom, muito bom. Gustavo, então, beleza. Tirar o PPI foi um começo que a gente pode aplaudir, mas quais são as outras medidas para se ter, de fato, uma estatal que possa garantir bem-estar para a população, né? E consiga distribuir dividendos também
para os acionistas, porque se em algum momento o governo vendeu ações, então não se pode também dizer o seguinte, não, que se dane os acionistas. Como equilibrar isso? Como equilibrar, mas mantendo a função precípua, né, de uma estatal, que é a garantia do bem-estar social e retorno para a população, que é o pagador de imposto. Claro. Então vamos lá. Partindo do pressuposto que você colocou, a Petrobras continuaria a pagar dividendos e tudo mais. Veja como é que isso é interessante. Eu estou acessando aqui a planilha com todos os dados da Petrobras. A Petrobras teve, em 2022, um lucro bruto superior a 100%. Tá? Para ser bem preciso aqui na informação, foi de 105,81%. Tá? O normal do mercado de lucro bruto, e nós temos no ILAESE uma planilha de dados com mais de 1.000 empresas brasileiras, tá? Com série histórica de mais de 10 anos, o normal é um lucro bruto de 20% a 25% de uma empresa que está bem. Esse é o normal. A Petrobras tem 105,81%. Então, qual o critério que eu penso que deveria ter? Ora, você deveria estipular, então, uma taxa de lucro, e se quisermos pegar outro lucro, tá? Porque o lucro bruto é o quê? É aquele lucro levando em conta os custos de produção. Mas ainda tem outras despesas, como juros e tudo mais. Se a gente pegar o lucro operacional da Petrobras em 2022 ficou em 82,11%. A taxa de lucro, tá? 82,11%. O normal de lucro operacional nas empresas aí do mercado é 10, 12, quem tem 15% está muito bem. A Petrobras está com 82%. Então, você poderia estipular uma lucratividade para a empresa, operacional, por exemplo, que é inclusive o lucro operacional, o pessoal usa um termo técnico, que é o EBIT ou EBITDA, mas que nada mais é do que o lucro operacional, que leva em conta não só os custos de produção, mas os custos com venda, com pesquisa, com juros, né? Aquilo é o fluxo de caixa, a quantidade de caixa que a empresa produz. Então, você poderia estipular uma taxa de lucro seguindo o quê? Os padrões do próprio mercado. Do mercado. Exato. A 15%, a 18%, a 20%, podemos discutir qual que vai ser a taxa, mas que leve em conta a lucratividade comum do mercado. Por que a Petrobras tem que continuar sendo uma empresa que produz 4, 5, 6 vezes mais lucro do que todas as outras empresas do mercado? Ô, Gustavo, considerando isso, então, qual seria a ideia? A Petrobras, como ente público, lucrou, garantiu os dividendos na proporção do mercado, como você falou, beleza. E ela lucrou bastante. Com esse lucro, qual seria a principal finalidade, na tua opinião? Garantir reserva para impedir oscilações do mercado internacional e ser garantido para a população um pouco mais de estabilidade, ou reinvestimento para, sei lá, achar mais, sei lá, se tem pré-sal ainda para achar, enfim. Qual seria a tua opinião? A parte do estatal com o lucro, o que é que deveria ser feito com esse lucro? Ok, é uma boa questão, tá? Eu até aproveito, se a Petrobras distribuiu mais de 100% do lucro dela em dividendos em 2021, normal é uns 25%. Tá? Inclusive, os estatutos da maioria das empresas prevêem aí 25%. É assim que funciona. No ano, né? No ano, né? Isso, do lucro Que líquido. é uma baita rentabilidade, né? Para quem investe. Claro que, Baita. Pô, claro Selic está 13,5%, né? 25% é o mínimo, né? Depois eles definem o percentual exato na Assembleia de Acionistas, ou seja, os próprios acionistas vão lá votar o quanto que eles vão ficar, né? Mas, enfim, então é comum eles elevarem isso aí. Mas eu penso que esse reinvestimento, ele pode ter, não falta onde, mas uma imediata já está claro, no próprio refino. Atingir a autonomia do refino no Brasil, a partir da Petrobras e a partir das refinarias da própria Petrobras. Tá? É algo que não dá para fazer do dia para a noite, mas relativamente tranquilo, com a quantidade de capital que a Petrobras gira. Que é um segundo aspecto importante, fontes de energia alternativa. Outras fontes matrizes energéticas, né? Que é chamado um pouco propriamente de energia limpa, que, na minha opinião, não existe energia limpa, mas sim, existem outras matrizes energéticas que estão em questão. E quem que pode
Veja, o que pode acontecer com o Brasil daqui a década, ocorrendo mudanças na matriz energética, qual empresa brasileira tem condições de botar o Brasil dentro dessa jogada? Só a Petrobras. Né? Então, é outra possibilidade que só a Petrobras pode fazer. A Petrobras é uma empresa estratégica para o Brasil. Veja, a Petrobras teve, ano passado, os dados consolidados dela, uma receita bruta de 820 bilhões de reais. Tá? O que significa isso? 820 bilhões de reais. Significa 70% da arrecadação da União. Impostos, taxas e contribuições. Se a gente tirar quantos por cento? 70% aproximadamente. Tá? A Petrobras ela tem uma receita bruta que chega a mais ou menos 70% do que o governo brasileiro, federal, arrecada no ano inteiro. Chega a 70%. A Petrobras não é brincadeira. Quando as pessoas falam de privatização da Petrobras, isso significa jogar pelo ralo qualquer projeto de desenvolvimento do Brasil, inclusive naqueles setores onde a gente não está hoje. Porque ela é uma empresa estratégica, não só porque seu produto está na base do sistema produtivo, mas pela quantidade de capital que ela gira. E veja, eu que tenho posições que eu não oculto, eu acho que a Petrobras tem que ser reestatizada, tem que ser 100% estatal, pode-se discutir, comprar as ações dos acionistas e tudo mais, que defendam esse tipo de medida, mas nem precisa disso. Veja, no México, a Pemex, que é uma empresa histórica do petróleo mexicano, ela fez o contrário. Na verdade, ela já lançou medidas para proibir de importar petróleo até, acho que 2024, 2025. Para fortalecer o mercado interno. Não só o mercado, a própria estrutura produtiva do país, do qual a Pemex, que é uma empresa importante, tem lá um papel central. E olha que a Pemex é menor que a Petrobras, já foi maior no passado, hoje ela é menor. Né? Então a Pemex, ela não é que na Pemex não tem PPI, lá nem se discute isso. Agora, eles ainda importam petróleo, mas eles querem deixar de importar. Mas o preço de importação é mais elevado. Não importa, está a serviço de um projeto de desenvolvimento nacional no México. Você está entendendo? É claro que se a gente tiver uma produção que excede muito o nosso consumo, a gente vai vender. E é claro que se for vender, você vai vender ao preço internacional. Né? Pô, claro. No mercado externo. É evidente que sim. Né? Mas a prioridade, se a gente pensar nas necessidades do conjunto da população e tudo mais, a prioridade, penso, não deve ser essa, né? E a gente tem que caminhar, tem que se anunciar um projeto de autonomia energética desse ponto de vista, de ter capacidade de refinar 100% do petróleo e utilizar os 70% que já refina para produzir já um preço diferenciado, tá entendendo? E nesse sentido que a gente vê com a abertura para a exploração do petróleo brasileiro por empresas estrangeiras, a quebra do monopólio do petróleo, que também já aconteceu há décadas, nós temos mais de 30 empresas explorando petróleo no Brasil, uma delas anunciou entrar com processo contra a Petrobras por ela ter abandonado a PPI. Uma dessas empresas que está atuando no Brasil. Está entendendo? Então, a gente vê por aí que essa discussão se a gente quer que ela cumpra um papel estratégico no Brasil, não é suficiente só ser uma empresa pública, é necessário ser uma empresa que, de fato, possa ser controlada, mas ser uma empresa estatal, mas que também a população, os seus trabalhadores, a população possa participar dessas decisões, das finalidades, a serviço do que ela vai estar, qual que é o projeto de desenvolvimento que nós queremos, não simplesmente uma decisão burocrática que desça de cima a partir de um governo central, né? Mas aí nós estamos discutindo as possibilidades futuras da empresa. Gustavo, eu estou vendo agora, sabe, a importância de entidades como a que tu faz parte, a ILAEL, né? ILAESE, o observatório, porque eu acho que falta realmente conhecimento para as pessoas. Eu vejo muitos argumentos que são completamente focados. Por exemplo, a gente tem um país bem polarizado, né, com liderados pelo ex-presidente, liderados pelo atual presidente, e fica parecendo que tudo é assim. Se foi nesse governo, é ruim. Se a mesma coisa fosse no governo anterior, era bom. Eu acho que é muito importante espaços como esse que a gente possa
trazer as informações para o cara dizer o seguinte: poxa, eu estou criticando uma coisa que eu não tenho nem informação. Porque, na verdade, eu comecei essa live aqui praticamente do zero. Porque uma coisa é você ver a imprensa, outra coisa são os dados que você traz. A gente fica pensando, caramba, o faturamento da Petrobras representa 70% do governo, são 800 bilhões, esqueci, 380 bilhões, né? 819. 800 bilhões. E eu fico pensando assim, peraí, Bilhões. por que a gente vai... Se tem uma empresa que ela é hiper lucrativa, em que momento vai ser bom entregar para o privado? Boa. De verdade. Então, você não precisa ser um Einstein para pensar, peraí. Agora, o que me parece, Gustavo, é o seguinte: é a galera que critica, é o seguinte, mas aí é porque está na mão dos políticos safados. E aí essa turma tem razão, né? Porque, Sim. pô, se a gente tem um Estado forte, com governantes sérios, não fazia sentido privatizar nada. Né? Aliás, privatizar nada não, mas privatizar a Petrobras com certeza não. Por mais que eu ache que tem muita coisa que a gente até piora quando privatiza. Concessão rodoviária, que é da minha área mesmo, por exemplo, melhora a rodovia, mas a gente paga uma fortuna para passar por um trecho de alguns quilômetros pagando pedágio. Mas enfim, voltando para a nossa questão, e o que a gente poderia ter de esperança de dizer o seguinte: beleza, a gente tem uma estatal forte, mas está na mão de pessoas, né? E pessoas se encantam por poder, se encantam por dinheiro, se encantam por benesses. Então, como fazer uma defesa dessa, Gustavo, sabendo que existe isso? Apesar que eu sempre falei uma coisa que eu sei: corrupção, as pessoas falam de corrupção de política, mas sempre tem empresa privada atuando na corrupção, né? Ou Claro. seja, o governo não faz corrupção sem grandes empresários participando dessa corrupção, né? Então, o que é que tu poderia falar nesse sentido? Aí você pode ser até um pouco mais político, se for o caso, mas qual a tua opinião em relação a como defender uma estatal forte se a gente pode ter pessoas que, ao invés de estar priorizando os dividendos dos acionistas, está priorizando ele e os amiguinhos dele? Pois é, Carlão. Olha só. Eu vou falar uma coisa aqui que pode chocar muitos, tá? Mas eu quero fazer uma provocação mesmo para que as pessoas que estão nos assistindo possam depois olhar para o que está acontecendo ao seu redor e refletir. Bom, poder ou não concordar comigo, mas o elemento que está sendo colocado pode ajudar a refletir o nosso mundo e a situação que a gente está vivendo, o papel das empresas como a Petrobras. O grande capital detesta risco. Detesta risco. Olha, não existe monopólio da produção do petróleo no Brasil há 26 anos, desde 97. Ou seja, desde 97, qualquer grande capitalista estrangeiro pode chegar aqui no Brasil e falar assim: vou montar uma empresa para concorrer com a Petrobras. Vou entrar nos leilões do petróleo, oferecer um preço melhor, comprar e criar uma grande concorrente da Petrobras. Por que não surgiu uma grande concorrente? Porque eles preferem o seguinte, que a Petrobras, uma empresa em partes estatal, compre, invista e, se der certo, depois você compra a Petrobras com ela já tendo feito todos os investimentos, já tendo feito toda a exploração e já tendo com os postos ali prontinho para ser explorados e dar lucro nos anos seguintes. Né? Por que eles não constroem uma usina hidrelétrica? Não é proibido, de forma alguma. Né? Porque o capital privado, vamos construir uma. Por quê? A construção da empresa hidrelétrica é caríssima. E você só vai recuperar esse valor em décadas. O capital quer dinheiro rápido. Ele, além de não gostar de risco, ele quer dinheiro rápido. Então, o que acontece? O Estado constrói. O que significa o Estado construir? Nós vamos construir. Com o dinheiro que nós pagamos de imposto. Porque imposto no Brasil sobre o lucro praticamente não existe. Tá? Sobre o dividendo, não existe mesmo. É zero. E nós também, no ILAES, temos esses cálculos fazendo literalmente um raio-x nas despesas públicas. Os impostos sobre lucro é menor que imposto de renda, para vocês terem uma ideia, que é trabalhador assalariado que paga, tá? Com um salário um pouco melhor.
Então, não vai se construir. Agora, o Estado, nós vamos lá, pagamos os impostos, o Estado gasta bilhões, constrói uma usina hidrelétrica, e depois eles não vão nem comprar a usina hidrelétrica, porque se eles comprassem as usinas hidrelétricas, teria que pagar o que foi investido antes. Não, eles pegam a hidrelétrica para operar. Ou seja, agora eles só vão receber o dinheiro que nós pagamos de conta de luz e vão dar manutenção para o sistema continuar operante e ganhar o excedente em cima disso. Isso vale para todos os outros casos. Você está entendendo? Isso me lembrou, Gustavo, o que eu falei da concessão rodoviária. A Isso. estrada está lá toda fodida, e aí o poder público ajeita a estrada, duplica, para depois abrir concessão. Pô, se tu vai buscar o investimento de fora, ele que Claro. conserte para depois lucrar. E não Claro. pegar uma coisa pronta e ser vendida. Não faz Claro. sentido, né? Mas aí veja como é curioso, né? E eu entendo as críticas que as pessoas têm ao Estado. Eu também tenho. Inclusive, quando eu falo da estatização, é porque a estatização é um meio que permite depois que as próprias pessoas que produzem e que usufruem desse recurso possam criar organismos para poder controlá-la. Não tem como fazer isso se ela for privada, mas só a estatização por si só não garante isso. Porque o que acontece? No final, quem interfere no Estado, quem tem mais influência no Estado, são exatamente esses grandes proprietários, o proprietário da usina hidrelétrica, os grandes acionistas da Petrobras e tudo. E o Estado acaba atuando como salvaguarda dessas pessoas. Como? Construindo a coisa e entregando. Qual que é a forma que a empresa... Pensa bem, o Brasil, a economia não cresce de maneira significativa há mais de 10 anos. De maneira significativa. Quando tem crescimento é porque o ano anterior foi um desastre, foi só recuperar um pedaço do que perdeu no ano anterior. Então, a empresa está ali acumulando esses lucros bilionários como o da Petrobras, mais de 100 bilhões de lucro, como a gente viu. O cara recebeu lá 30 milhões a bilhões a mais de lucro. Não dá para reinvestir na Petrobras. Porque a Petrobras não aumenta a produção já há muitos anos, como eu falei, tem investido cada vez menos. Onde ele vai colocar esse dinheiro? Coloca em títulos da dívida pública do governo. E agora, nós que estamos pagando os impostos, vamos pagar juros desse título de um capital que não está produzindo nada. Percebe? E o orçamento brasileiro, tanto receitas quanto despesas, metade é dívida pública. O que não é dívida pública, o Estado atua como cliente das grandes empresas privadas, através de terceirizações e tudo mais, tá entendendo? Então, é claro que um Estado com essas características vai ser corrupto, vai ter corrupção. A gente tem que combatê-la, tem que punir, não estou negando isso. Agora, eu abro um parênteses aqui também, Carlão, porque foi também anunciado, tinha corrupção na Petrobras? Não tenho dúvida. Tanto é que houve até devoluções significativas de dinheiro. Tá? Então, não tenho dúvidas que houve. Só que o que aconteceu há 8 anos atrás, né, na época da queda da Dilma, também foi uma instrumentalização dessa questão. Porque o que tinha acontecido? A Petrobras já tinha descoberto o pré-sal desde 2007. O que ela fez de 2007 a 2014? Praticamente só investiu para poder produzir depois no pré-sal, sem ter ainda retorno, porque as plataformas estavam sendo construídas. Então, quando se chegou em 2013, 2014, de fato, a dívida da Petrobras era elevadíssima. Mas por quê? Porque a empresa estava... Por causa da corrupção na Petrobras? Não. A dívida era elevadíssima por quê? Como é que você investe no capitalismo? Fazendo dívida. E depois você paga a dívida quando começa a produzir, né? Aí você paga os juros do que foi investido antes. Então, a dívida da Petrobras só cresceu de 2007 a 2014. Entre a descoberta do pré-sal e até ele virar realidade na refinaria, leva um grande tempo e investimento, né? Investimento. Então, era um crescimento previsto. Claro que no meio do caminho também teve a queda do preço do petróleo, algumas coisinhas que agravaram isso, mas era algo previsto. O que a Petrobras está acontecendo com ela desde então? Agora ela reduziu os investimentos, não que isso esteja correto, poderia estar refinando o petróleo com 100% da capacidade instalada que ela tem, poderia estar construindo novas refinarias, enfim, não estou defendendo isso, mas o que ela tem feito até então? Reduzir os investimentos e só está produzindo um dos produtos que hoje tem um dos índices de produtividade mais elevados do mundo, que é o petróleo do pré-sal. Com essas taxas de lucro, como eu falei, lucro bruto mais de 100% de taxa de lucro, se a gente considerar o lucro bruto em relação ao faturamento líquido, lucro operacional mais de 80%, né? 4, 5 vezes mais do que a média do mercado. Tá? Então,
O que eu defendo é caminhar para uma mudança mais profunda, não é simplesmente colocar a coisa nas mãos de um gestor do Estado, mas que nós possamos ter controle dessas decisões, que possa ser um controle coletivo, associado de quem produz e de quem usufrui da riqueza. Mas, independente desse projeto que possamos ter e que eu defendo, tem medidas que podem ser defendidas agora para a Petrobras, nesse momento, nesse instante, que podem ser feitas. Está entendendo? Inclusive, desatrelar completamente o preço do petróleo ao preço internacional de todos os 70% que nós temos hoje autonomia para fazer e apresentar um projeto e um prazo para que a gente possa ter 100% de refino no Brasil, que nós temos totais condições de fazer. Né? Isso faz sentido. Por que isso não acontece de maneira automática? Porque tem interesses envolvidos, porque tem pessoas que estão interessadas que ela continue lucrando muito, vendendo para fora a preço internacional e que não está nem aí para as necessidades do conjunto da população brasileira. Gustavo, eu vi hoje um trecho no Instagram do Observatório e teve uma fala lá que ele falou o seguinte, ó, esse impacto na queda com o fim do PPI não vai chegar, por exemplo, para a população da Bahia, por conta, acho que o refino lá foi privatizado, enfim. Tenta explicar isso aí para a gente. Como é que aqui em Pernambuco o combustível já caiu, mas, por exemplo, na Bahia pode ser que nem caia, né? O porquê disso? Então, porque houve uma refinaria que atende essa região que foi privatizada. Mas, vou ser bem sincero com você, a queda dos combustíveis que aconteceu agora não teve nada que ver com o fim da PPI. No Brasil inteiro. Não teve nada que ver com o fim do preço de paridade de importação. Tem que ver com dois aspectos que já vem se desenvolvendo aí ao longo do último ano, que é a queda do preço dos combustíveis no mercado internacional. Então, na verdade, é o contrário. Caiu por causa da PPI. Porque o preço internacional, claro, poderia ser muito menor, tá? Mas o PPI caiu porque o preço internacional estava a $120, caiu para 70, a Petrobras poderia vender a 30, 40 dólares abaixo disso. Mas o preço no mercado internacional já vem caindo, ele estava a cerca de $120 o barril um ano atrás e agora está cerca de 70, e também a questão cambial, porque todas essas cotações de preço no mercado internacional são feitas aqui em dólar. E o dólar também perdeu valor em relação ao real nesse último ano, inclusive no período mais recente. Ele estava a 5,40 e agora ele está a 4,90, mais ou menos. Então, esses dois fatores conjugados são responsáveis pela queda dos preços de combustíveis que nós vimos agora. Por isso que a gente não está vendo, né? Essa redução. Não, tanto é que ainda não houve, inclusive não foi anunciado pela Petrobras ainda, nem sequer a periodicidade com que eles vão anunciar o preço. Né? Porque com a política de paridade de importação, não precisava dessa periodicidade, porque o ajuste era automático. Né? Não existindo mais, você vai ter que anunciar um novo preço em períodos determinados. Eles não explicaram se isso vai ser mensal, se vai ser semanal, ou se não vai ter uma periodicidade fixa. Tá entendendo? Sequer foi definido ainda. Então, essas medidas, elas podem ter impacto nas ações, porque a ação tem um valor especulativo, baseado no que os acionistas acham que vão ganhar no futuro. É o sentimento dos acionistas. Claro que se depois na prática se não se verificar, ela cai, tudo desce ao chão da realidade, né? Então, esses valores são fictícios no momento, mas se eles não se realizarem, eles descem ao chão da realidade. Mas no caso da queda recente, não tem nenhuma relação com o anúncio que foi feito essa semana, tá? Mas nenhuma relação mesmo. Estou cravando. Em quanto tempo a gente pode ter, de fato, esse retorno do fim do PPI na ponta lá? Ótima questão. Na bomba. E isso pode ser até na próxima semana, desde que, né, o presidente da Petrobras, na verdade, os responsáveis, né, que agora vão ter 3 indivíduos lá na alta cúpula da Petrobras que vão ser responsáveis por essa mudança aí no preço.
depende do preço que eles vão anunciar. Entende? Se eles anunciam um preço que é o mesmo do mercado internacional, o mesmo da nenhuma Não vai cair. alteração, não vai cair. Se eles anunciam um preço que for aí 2, 3, 5% menor, vai ter um impactozinho, mas vai ser 2, 3, 4% no preço do petróleo, que depois vai passar por refino, por distribuição, muito menos do que isso na bomba. Ô, Tá Gustavo, quer dizer entendendo? que é assim: o PPI é uma diretriz que a Petrobras tinha que seguir. E, Isso. e seguindo, automaticamente, o valor ficava do valor internacional. Beleza. Isso. Hoje, ele não precisa seguir, mas em compensação, ele decide o que vai fazer. Que Exatamente. pode, inclusive, seguir. Que pode, inclusive, seguir. Não É, por determinação, mas por opção. por opção. Perfeito. Ou seja, o Perfeito, fim do Carlão. PPI é a liberdade para. Isso é o quê? O conselho de administração, é? Que decide? Que é o presidente da Petrobras, quem vai definir pelo preço dos combustíveis, é isso? Sim, sim, sim. Exato. É o presidente da Petrobras e mais 2 membros lá do conselho, de logística e o financeiro. Tá? São esses 3. É claro que eles não pairam no ar, eles vão estar sofrendo pressões e etc., mas são esses 3 que vão definir o preço dos combustíveis de agora para frente. E a alegação é financeira, logística e do presidente seria política. Exato, Seria isso? exatamente. E ele já anunciou que o critério ele anunciou, tá? Então, não sou eu que estou deduzindo aqui, que ele vai evitar essa volatilidade, foi isso que eu falei. Então, qual seria o impacto para o consumidor? Evitar, segundo a declaração dele, evitar a volatilidade. Fora essa volatilidade, que é subidas muito grandes. Então ele está querendo dizer só o seguinte: se o preço disparar no mercado internacional, a gente vai esperar um pouquinho para ver se essa disparada é um crescimento real no valor do produto para todo um longo período, ou se é meramente uma perturbação no mercado, porque ocorreu um problema numa plataforma, por causa de uma guerra. A gente vai esperar um pouquinho. Mas se confirmar que o aumento vai continuar, a gente vai subir também. Isso foi o que o presidente da Petrobras anunciou. Tá? Então, Entendi. se ele de fato fazer isso, os impactos vão ser pequenos, tá? Não vão ser nulos, porque eu estaria sendo exagerado também, porque essa variação brusca é terrível, né? Porque, de fato, às vezes, de repente, você chega lá na bomba, que negócio cresceu um absurdo, porque houve uma disparada no preço na semana anterior, mas daqui a 2 semanas ele começa a cair. Tá entendendo? Então, não vou dizer que isso seria nulo, mas seria muito pouco significativo, se ele de fato fazer isso. Porque significa que, no geral, esse preço vai estar próximo. E o que é pior, pode ser que eles tenham derrubado a PPI, que foi bom ter caído de qualquer forma, tá? Mas pode ser que eles tenham derrubado a PPI só para atender o interesse dos acionistas. Por isso que a gente tem que estar de olho, por isso que não tem nada ganho. Por quê? Os acionistas, como eu falei no começo, podem querer que se venda o combustível agora, o petróleo, o barril de petróleo, a um preço um pouco mais baixo, para poder vender mais e elevar a produção. Então, compensar o que eles vão perder no lucro com a queda do preço que está ocorrendo no mercado internacional, com a elevação da produção. Só que para elevar a produção, você tem que transformar o produto da Petrobras em algo mais atrativo do que o petróleo que é vendido pelas outras empresas no mercado internacional. Como é que você faz isso? Abaixando um pouco o preço. Só que se você abaixar 3, 4, 5%, vai vender mais, só que o impacto que vai ter para a gente vai ser minúsculo. Entendi. Tá? O impacto é para as exportações. É, o impacto vai ser exato, você vai produzir mais. A Petrobras já produz mais do que a capacidade que o Brasil consome, vai elevar bruscamente as exportações. O Brasil vai começar a atender outros mercados, porque vão optar em comprar pela Petrobras, porque está um pouco mais barato, né? Um pouquinho mais barato. Mas 3, 4% é motivo suficiente, a depender do transporte, da distância, mas é motivo suficiente para um país europeu comprar petróleo do Brasil. Mas qual o impacto que isso vai ter no preço de combustível que a gente vai ter aqui na bomba? Vai ser 1%, 1,5%. Entendi, entendi. Entende? Então, essa queda por si só, como eu falei, só a queda não significa nada, só ela.
ela é fundamental porque ela era um impedimento, ela abre uma possibilidade. É aquele exemplo que eu dei de se existisse uma lei que impedia o salário mínimo crescer acima da inflação. Acabou a lei, o salário mínimo vai crescer? Não necessariamente. Uhum. Maravilha. Rapaz, eu aprendi muito, viu, Gustavo? A gente chegou aí numa hora de live, que era o que estava previsto. Eu queria assim, que tu fizesse as considerações finais, mas eu queria te falar uma coisa que eu percebi hoje aqui nos comentários. Quando a gente faz uma live assim de trânsito, chove perguntas. E sabe o que é que eu achei interessante hoje? Eu não vi perguntas. Eu vi pessoas com várias convicções. O que é interessante, né? O que é interessante. Eu vou aqui, antes das tuas considerações, ver se eu consigo resgatar aqui, porque entrou muito comentário. Deixa eu ver aqui. Os que tem gente aqui falando bobagem, a gente bloqueia, que a gente não dá espaço para. Vinícius aqui fez um comentário dos lucros nos últimos 2 anos. Só de distribuição de dividendos do primeiro trimestre de 2023 foram 24,7 bilhões, o que equivale a mais do que o patrimônio líquido da CSN. Eu queria que tu comentasse rapidamente, que aí é o tempo que eu seleciono alguma outra contrária, tá? Perfeito, é exatamente isso, né? E pior, eu quero insistir nisso, porque você comentou antes, Carlão, da questão dos argumentos das pessoas, por exemplo, que pensam diferente de mim. Um argumento é esse, né? Esses lucros gigantescos que se transformam em dividendos, a pessoa que recebe os dividendos pode reinvestir em outros setores, em outros lugares, fazer com que o bolo brasileiro cresça, por assim dizer. Insisto, mais da metade dos acionistas da Petrobras são estrangeiros. Nós, Milaese, nós temos um gráfico que mostra, de 2022 ainda não pegamos o dado do IBGE, mas de 2021 saiu do Brasil quase 400 bilhões de reais, quase tudo dividendos que foi mandado para fora do país. Entrou pouquinho mais de 100 bilhões, só com um detalhe, quase todo o dinheiro que entrou no Brasil são trabalhadores brasileiros, migrantes, trabalhando em outros países lá fora que mandam o dinheiro aqui para dentro. E quase todo o dinheiro que saiu do Brasil foi recurso de dividendos de pessoas que investem no Brasil sendo mandado para fora do país. Todos os investimentos que foram feitos no país em 2021, 2022, ainda não peguei os dados, são mais ou menos 100 bilhões de reais, 150 bilhões de reais, não me lembro do valor exato, mas é bem menos da metade da quantidade de riqueza que saiu. Tá entendendo? Entendi. Então, a gente pode entender esse mecanismo, e na Petrobras assim, é de chorar, porque aí nós estamos falando de massas de valores muito grandes. Foi isso que o Vinícius falou no comentário. Só o dividendo da Petrobras no primeiro trimestre dá o patrimônio da CSN, que é a maior siderúrgica, a segunda maior siderúrgica que opera no Brasil hoje. Ítalo tá falando aí, já ele fala que deveria deixar de ser mista. Aí ele faz outro comentário: soberania no país e a Venezuela e a Argentina. Qual a relação que existe entre Brasil e Venezuela nessa política do petróleo? Existe relação ou é só um comentário assim ideológico? Pois normalmente essa é uma palavra que ela é solta ao vento e normalmente não se entra no conteúdo do que se está defendendo exatamente, né? No caso da Venezuela, tem algo muito particular. Primeiro, não dá para comparar a Venezuela com o Brasil em diversos sentidos. A Venezuela é um país monoindustrial desde sempre. A Venezuela é um dos países mais miseráveis da América do Sul desde o início do século XX. Tá? E vocês podem olhar aí todos os critérios que existem, tanto os econômicos quanto o desenvolvimento humano. A Venezuela começa a ter um crescimento no PIB com o petróleo, mas é um país monoindustrial. Lá só produz petróleo. Nem agricultura na Venezuela se tem em quantidade significativa para alimentar a população. É totalmente dependente da venda do petróleo. Não tem nada que ver com o Brasil, que ainda que com controle estrangeiro, tem parques industriais parados pelo país inteiro, que, aliás, estão se reduzindo nos últimos 30 anos, mas ainda é muito significativo. Produz uma diversidade de produtos gigantescas. Nunca foi um país que dependeu de um produto só, né?
Então, na Venezuela, houve sim uma cagada que o Chaves fez, para além de inúmeros outros problemas, que ele vendeu por antecipação uma quantidade de petróleo gigantesca para a China, mas ele recebeu por antecipação. Uma quantidade, ele recebeu o valor antes e tinha que entregar depois. Qual o problema? O preço do petróleo despencou. Então a Venezuela teve que se ela tinha que ceder X barris, ela passou a ter que ceder 3X barris, 4X barris de um dinheiro que ela já tinha. Por causa do valor que ela já tinha recebido. Por causa do valor que ela já tinha recebido, porque a quantidade que você tinha que entregar, isso já com o Hugo Chávez, tá? No final do Hugo Chávez, do qual eu nunca defendi em absolutamente nada. Então, ele ficou entregando petróleo para a China sem receber nada por um longo período, descapitalizou completamente a empresa. A empresa foi completamente descapitalizada e sem ter condição sequer de reinvestir para manter o mesmo patamar de produção, porque eles não esperavam a queda do preço do petróleo. Tá? Mas nós estamos falando de um país que sempre foi dos mais miseráveis da América Latina, que depende unilateralmente da produção do petróleo. Tudo na Venezuela depende unilateralmente da produção do petróleo. Veja, eu nem estou dizendo que as outras empresas que tem lá são estrangeiras. Não, não existem essas outras empresas lá, nem nacionais, nem estrangeiras. Ou se existem, são numa magnitude muito reduzida. Então, qualquer comparação do Brasil com a Venezuela nesse sentido, independente das posições políticas que se possam ter, é uma coisa completamente aleatória, feita porque se associa o nome do Chaves e do Maduro à esquerda, genericamente, sabe, seja lá o que queira dizer isso, né? Então, é como se esse tipo de política que envolva a Petrobras e soberania nacional significa seguir o caminho da Venezuela. Veja, o conteúdo da questão não foi discutido. O que aconteceu na Venezuela não foi discutido. A estrutura produtiva da Venezuela não foi discutida, nem a do Brasil. Simplesmente se pensou um elemento para fazer agitação na internet. Fala do Ilaese, por favor. Assim, a gente pode até... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Consigo. Então, aqui está o Ilaese, que é, por definição, o Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, é isso? Socioeconômicos, exatamente. Formação e pesquisa voltado para lideranças operárias e sindicais. Exato. Então, fica aí o convite. Quer falar um pouquinho do Ilaese? Claro, perfeitamente. No nosso site vocês vão achar, nós produzimos anualmente dezenas de estudos por nossa equipe, né? É um instituto, como eu falei, existe há mais de 20 anos, a gente está presente em vários lugares do Brasil, fisicamente presentes, né? Mas nós atuamos no Brasil inteiro, mesmo onde não há uma sede do instituto, mas estamos em Belo Horizonte, São Paulo, São José dos Campos, Recife, Natal, e outras localidades. E nós trabalhamos fazendo assessoria econômica e formação sindical para os trabalhadores. No site, vocês vão encontrar vários materiais que nós publicamos. Tem o Boletim Contra a Corrente, que é um boletim mensal de conjuntura econômica que nós publicamos e política. Os estudos econômicos que nós produzimos. Então, todo ano nós fazemos dezenas da Petrobras, da Vale, das empresas do setor automobilístico, de todos os setores que imaginarem, nós já fizemos estudos a respeito, e também do setor público. Então, vocês vão encontrar vários deles disponíveis, mas se quiserem ter uma síntese do nosso trabalho desse ponto de vista econômico, que é o que nós estamos discutindo aqui, está no nosso anuário, que está passando aí na tela. Vocês vão encontrar como adquiri-lo, tanto a versão física quanto a digital, tá? E é um anuário que tem tanto conteúdo teórico quanto empírico de dados também, só que aqui é feito da perspectiva dos trabalhadores. Então, nós vamos mostrar aqui, não é as empresas que produzem os maiores lucros para dar os maiores dividendos, mas aquelas que exploram mais, que têm maior taxa de exploração, e explicamos como chegamos a esses dados, a esse cálculo, né? Aquelas que têm maior grau de produtividade. Vocês vão ver que tem empresas que a produtividade do trabalhador... aliás... vou pegar aqui só para ilustrar aqui para vocês com a Petrobras, e o dado vai estar desatualizado porque esse anuário são com dados em relação a 2020, e hoje é muito maior, porque a Petrobras tem dado saltos de lucratividade a cada ano, né? Mas, por exemplo, quantidade de riqueza anual produzida por trabalhador, nós descontamos todos os custos, tá? Consideramos só o valor adicionado,
no processo. A Petrobras, nessa edição, está em quarto lugar, e esse valor anual é de R$ 2.888.000 por trabalhador. Na média, tá? O valor produzido por trabalhador na Petrobras, mas isso em 2020. Eu tenho certeza que em 2022 isso deve ter dobrado, mas não vou chutar o valor aqui porque não estou com ele na mão. Mas em 2020, R$ 2.888.000. A gente pegou o valor adicionado, descontando todos os custos, né, e fez a média pelo total de trabalhadores que a Petrobras tem. Muito interessante isso, né? Muito interessante. Quem acha que a Petrobras, os caras ganham muito, vejam o que eles produzem. Certamente tem um salário melhor do que a média da classe trabalhadora brasileira. Isso aí, sem dúvida. Mas se você pegar a produtividade da Petrobras, é uma coisa assombrosa, tá? E sempre foi, na verdade. Sempre foi. E até quando a Petrobras teve lucro líquido negativo, como eu disse, era calculado, porque ela estava utilizando parte dessa produtividade para reinvestir no pré-sal e essa coisa toda. Né? Então, e aí eu coloquei aí também o site do Observatório Social do Petróleo. Se você puder falar um pouquinho também, que aí são quem quiser se aprofundar, são 2 sites que vão ajudar muito nesse aprofundamento. Perfeito. O Observatório Social do Petróleo é uma iniciativa fomentada pela FNP, né, que é a Federação Nacional dos Petroleiros, e que tem o ILAES e também o IBEPS, que é outro instituto. Os 2 institutos assessoram o observatório, e tem várias ferramentas, como o privatômetro, que mostra a evolução da privatização da Petrobras no tempo, o monitor dos preços, análise do que foi, utilizaram o termo preço justo, para mostrar por quanto o petróleo poderia ter sido vendido, né? E quanto seria o preço do combustível se o petróleo fosse vendido, considerando os custos de produção e uma lucratividade aí média, patamar do mercado. Então, tem dados nesse sentido. E há publicações periódicas, inclusive nas redes sociais do Observatório, né? Vocês podem, a rede social predileta de cada um, Instagram e etc. O Observatório faz vários releases, vários estudos específicos. Tem o Fato ou Fake também, várias ferramentas que procura aí na ordem do dia produzir materiais de acesso rápido, que sejam informativos, tenham conteúdo, mas de fácil assimilação para o público mais amplo possível. O Observatório, ele procura atingir não só os trabalhadores da Petrobras, mas também, sobretudo, dialogar com o conjunto da população do Brasil a respeito da importância estratégica da Petrobras e como as coisas que acontecem lá impactam a vida de todo mundo. Aproveitando, a Eliel fez uma pergunta. Se existe algum país no mundo que tem 100% do setor energético nas mãos do capital estrangeiro. Existe esse país? Rapaz, 100% nas mãos do capital estrangeiro? Com certeza sim. Tá? Eu não vou saber, porque vários países não produzem energia, ou pelo menos não petróleo. Tá? Podem produzir outra forma. Eu acho que a pergunta dele foi o seguinte: qual país privatizou 100% do setor energético para o capital estrangeiro? Muito boa pergunta. Se você fizer uma análise no mundo inteiro, você vai perceber o seguinte: você sabe quais são as empresas, quais são os países que a maioria da produção do petróleo é quase tudo produção privada? São aqueles que a produção, na sua maior parte, não se dá no interior do seu próprio país, se dá lá fora. Tá? Se você pegar, por exemplo, a Chevron, a Total, as empresas da Inglaterra, da França, de energia, são empresas gigantes, maiores até que a Petrobras, mas elas não produzem petróleo na França, na Inglaterra, ou em muita pouca quantidade. É o mundo inteiro. Então, por isso que é uma empresa privada. Se você pegar, por exemplo, a Noruega, tá? A Noruega é uma empresa estatal e os royalties do petróleo na Noruega são infinitamente maiores que o do Brasil. Tá entendendo? Você tem vários países no mundo, como a Noruega, em partes o próprio Canadá, que tem autonomia energética e os preços internos são diferenciados. Tá entendendo? Isso só não é feito para aquelas empresas que ou têm um patamar de produtividade baixa, então elas precisam vender ao preço do mercado internacional, porque o preço do mercado internacional corresponde ao preço de produção dela. Tá entendendo? Ou empresas que produzem no exterior e não no interior das suas próprias fronteiras. Que é o caso das empresas europeias e até as dos Estados Unidos, em grande medida. Embora os Estados Unidos, com as guerras e as crises, eles têm colocado a mão agora em reservas que eles têm no Alasca, em outras regiões do território dos Estados Unidos, e a produção deles tem aumentado muito. Mas
Isso é bastante recente, né? Mas isso não existe no interior nem da Rússia, nem da Noruega, nem do Canadá, de nenhum desses grandes países que são produtores de petróleo e que produzem o petróleo no interior das suas próprias fronteiras. Eles só vendem a um preço no mercado internacional para fora, não para dentro. Para não falar da Pemex no México, tá? Então, nesse caso, o Brasil é uma exceção. O Brasil está do lado da BP, da Chevron, da Total, mas que são empresas que têm as suas reservas fora do país que cedia a empresa, na sua quase totalidade. Cara, muito obrigado, viu, Gustavo? Eu juro para você, em 1h15 de live, eu realmente aprendi como nunca tinha aprendido desse setor energético. Deu um boom aqui na minha cabeça, vou estudar mais. E eu te agradeço. Eu quero já assim renovar o convite para a gente, daqui talvez 2 meses, 3 meses, voltar a conversar para ver, caiu o PPI, olha o que aconteceu. Seja positivo ou negativo, eu acho que é importante você voltar aqui, inclusive outras pessoas do Observatório, né? Porque vocês se revezam, né? Em relação às redes sociais. Mas eu queria te pedir para, se tiver como o pessoal te acompanhar nas redes sociais, YouTube, não sei se tu tem Instagram, enfim, fique à vontade para quem quiser conhecer um pouco mais de Gustavo Machado, professor, doutorando, fazendo filosofia política, enfim, um cara que é realmente um professor, né? Porque tu fala de uma forma assim tão fluida, tão interessante, Gustavo, que não tem como não aprender. Só se tiver com resistência, mas se tiver aberto para te ouvir, realmente não tem como não aprender. Como é que o pessoal te encontra? Tá, não, agradeço aí os elogios, espero que seja pelo menos uma fração, mas não precisa concordar comigo, tá, gente? Mas eu espero pelo menos que as questões ajudem aí todas as pessoas que estão nos assistindo, espero que tenham acompanhado também, a continuar refletindo e a gente continua conversando e debatendo. Acho que o melhor lugar seria o meu canal no YouTube mesmo. Eu tenho um canal que se chama Orientação Marxista, é um canal que tem um viés mais teórico, né? É diferente do trabalho que eu faço no ILAESE, porque tem esse viés mais teórico, mas no meu canal, inclusive, vocês vão ter na descrição de qualquer vídeo as redes sociais que eu utilizo para divulgar o conteúdo que eu produzo lá. Né? Então, tem esse canal no YouTube. Lá eu comento menos de conjuntura, mas às vezes comento também. Mas eu procuro comentar mais sobre, digamos assim, os elementos que estão por trás dessa questão do lucro, da exploração, dos preços e tudo mais, como que funciona a sociedade. E polemizo também com as outras visões que existem. As liberais, conservadoras e mesmo algumas que se dizem também marxistas. Então, convido também a conhecerem lá o conteúdo do canal. E nas redes sociais vão estar na descrição do vídeo. Valeu, Gustavo. Muito obrigado mais uma vez. Então, segue lá quem tiver querendo conhecer mais um pouco do que Gustavo, porque o que a gente viu hoje nessa live aqui é uma fração da visão que Gustavo tem do mundo, né? Uma fração, que é a política energética, né? Então, tem uma visão muito, muito mais ampla que isso. Quem quiser ver uma entrevista maravilhosa de Gustavo no podcast A Deriva. Como é que o pessoal acha? Gustavo Machado, Petri, eu acho que consegue, né? Creio que sim. Creio Gustavo que Machado. Gustavo Machado, Petri ou A Deriva no YouTube deve aparecer facilmente. Eu cheguei a divulgar nas minhas redes, mas como já tem um tempinho, mas também se olharem nas minhas redes sociais, vai ter o link que ocorreu 1 mês e meio atrás, mais ou menos. Valeu, Gustavo. Obrigadão, viu, meu irmão? Muito obrigado. Eu que agradeço. Espero ter contribuído, tanto eu quanto o ILAESE, o Observatório, estamos aí à disposição para contribuir da forma que for necessário. Quero agradecer aqui publicamente a Giga, que é da assessoria do Observatório, e mandar um abraço para todos do Observatório Social da Petrobras. Grande abraço a todos, tudo de bom.